Boa noite, irmãos. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica da carta de Paulo aos Filipenses para expressar o meu amor por todos os irmãos e devido à ausência das nossas reuniões muito próximos uns aos outros. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 3 até o verso 6. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recorda de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos momentaneamente sem dar continuidade às exposições e aos estudos que nós tínhamos. Então, nós estaremos nos reunindo ao redor de exposições, a começar pelo Salmo 121, que nós começaremos hoje. E eu quero deixar um abraço, e as minhas orações estarão sempre com todos os irmãos, e estimulo a todos a orarmos uns pelos outros e perseverarmos em nossos lares, em servir ao Senhor, até que nós tenhamos uma diretriz e uma orientação que possa condizer com as necessidades que nós temos de voltarmos a nos reunir novamente. Por certo, a graça do Senhor nunca nos faltará. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, hoje nós teremos o início de uma exposição sobre o Salmo 121. Por isso eu convido todos vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 121. Esta é a primeira parte de uma exposição que pretende ser um tanto detalhada do Salmo 121. Então eu peço que abram suas Bíblias, junto com suas famílias, no Salmo 121. Salmo 121, irmãos, dirá então na minha versão: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos ter uma breve oração neste momento, irmãos, dependendo sempre da graça do Senhor. Agradecemos-te, ó Senhor nosso Deus, pois tu criastes os céus e a terra e tudo que neles há. Todas as coisas pertencem a ti, Senhor, ao teu eterno, santo e glorioso poder. Por isso nos humilhamos ante a tua santa, excelsa e gloriosa presença, Senhor. Confiamos no teu infinito amor gracioso na direção daqueles por quem Cristo morreu. Temos a segurança, ó Senhor nosso Deus, da tua santa e excelsa palavra de vida eterna. Abençoa-nos, Senhor, que os nossos corações e as nossas mentes possam ser cativas da palavra de Cristo. Abençoa-nos com entendimento, com inclinação para o poder da verdade, Senhor. E que a tua palavra também, Senhor, possa se mostrar àqueles que perecem, Senhor. Que a tua santa palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, no chamado de vida, da morte para a vida, por meio do Evangelho, nós clamamos a ti e suplicamos em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós começaremos hoje a meditar nesta exposição do Salmo 121. Então, meus irmãos, uma coisa tão certa é que em pleno século 21, quando tudo parecia tão estável e seguro, o mundo inteiro
recua de forma tão indefesa. Um inimigo invisível, denominado Covid-19, fez o mundo inteiro parar. Viagens, o comércio global foram afetados, em extremo. A Olimpíada foi necessariamente remarcada. Mercado e ações caíram, o dólar tem subido cada dia mais. Demissões em massa em muitos lugares, a economia mundial em fraqueza. Tudo isto está levantando de novo uma pergunta teológica fundamental que se fez na virada do período moderno do século XVII em diante, meus irmãos. A nossa vida não estaria, sobretudo, nas mãos de Deus? Novamente surge essa questão em muitos âmbitos. Juntamente com todo tipo ainda de segurança falsa, todo tipo de perda de segurança que não era segurança, também vemos o sumiço das seitas. E meus irmãos e meus amigos, o horrível fracasso das seitas, porque não possuem uma mensagem de vida eterna, não possuem uma mensagem baseada não somente na santa palavra de Deus. São doutrinas e ensinos humanos que meramente passam e também fracassam. Mas em meio a um mundo que está passando, um mundo que está sofrendo porque é transitório em si mesmo, na vida que leva longe de Deus. Em meio a tudo isto nós lemos, convido os irmãos a abrirem em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 24 e 25. Em meio a tudo isto, nós vemos que a palavra de Deus, na sua precisão, na sua perfeição, não passa. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 24 a 25, nós lemos, irmãos: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E precisamente ainda, irmãos, ainda em Lucas capítulo 21, verso 11, no sermão profético de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor declara que os últimos dias serão marcados com a perda da segurança humana. E um dos seus sinais, os irmãos podem ver em suas Bíblias, um dos seus sinais seria aquilo que ele coloca como epidemias. No grego, meus irmãos, epidemias está no plural, é loimoi em grego. A ideia aqui precisa da palavra é qualquer enfermidade mortalmente infecciosa. Além do fato de nós considerarmos que esta palavra está sendo precisamente utilizada por um autor, um dos evangelistas, que era médico, Lucas, meus irmãos. Mas, todavia, mais à frente, no próprio capítulo 21, nosso Senhor Jesus Cristo declarou, no versículo 33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós estamos vendo o mundo passar, com todos os seus mecanismos incapazes de nos dar segurança real e ajuda. Mas agora nos voltamos para o Salmo 121. O Salmo 121 remete-nos novamente a este tema da segurança que nós mais necessitamos. A segurança que nós mais necessitamos até que tudo passe sob o domínio soberano de Deus. O domínio soberano de Deus demonstrado tanto nos aspectos da sua ira, quanto os aspectos reais da sua graça, a todos que estão sendo trazidos, homens e mulheres, crianças, jovens, ao Evangelho, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, neste salmo, nós temos a ideia bíblica de segurança. A sua palavra nos dá esta segurança. A sua palavra nunca passará. E é exatamente, meus irmãos, neste ponto que temos de focar numa investigação expositiva do Salmo 121. O tipo de segurança que se espera realmente
em relação àqueles que estão no Evangelho. A estrutura básica, vejam por favor no Salmo 121, a estrutura básica é, meus irmãos, duas apenas. O Salmo 121 é dividido apenas em duas partes. Meus irmãos, a primeira parte vai estar nos versos 1 e 2, que é a introdução do Salmo, e a segunda parte nos versos 3 a 8. Enquanto a primeira parte é introdutória, os versos 3 a 8 são um desenvolvimento das afirmações principais dos versos 1 e 2. Então hoje, quero apenas iniciar, irmãos, com a primeira parte dos versos 1 e 2. Vamos ver primeiro a sua estrutura básica inicial. Vamos para o versículo 1, irmãos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A primeira coisa que temos que entender no contexto do Salmo 121, meus irmãos, aqui, aliás, a primeira coisa que temos que entender é o próprio contexto do Salmo 121. Ele faz parte de uma coletânea de 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. São salmos cujo título no hebraico é um só. São salmos intitulados como Cânticos de Ascensões. Estes cânticos tinham a ver com a longa jornada dos crentes de Israel para uma das 3 principais festas no ano em que eles precisariam subir numa longa jornada para Jerusalém. Nesta longa jornada para Jerusalém, eles tinham que estar dispostos com suas famílias, prontos para enfrentar os perigos e desafios da longa jornada para adorar o Deus da aliança de Israel. Bem, corretamente entendido, meus irmãos, o título em hebraico não deveria ser lido Cântico das Ascensões ou Cântico de Ascensões, porém, Cântico às Ascensões. Não era um cântico simplesmente para quem sobe em viagem, mas um cântico para alguém que sobe em viagem em direção a Deus. Ele está subindo numa viagem longa, mas precisa, com o intuito de adorar a Deus, exatamente no lugar de culto que Deus determinou para o povo da antiga aliança, que era Jerusalém, para adorá-lo como Deus mesmo havia determinado. Bem, meus irmãos, por que o título em hebraico traz ascensões e não ascensão? Porque eles teriam que ir mais de uma vez, pelo menos, meus irmãos, ao ano. Não era uma única subida, não era uma única ascensão, mas subidas. Eram viagens que visavam o fortalecimento, a adoração e a comunhão com Deus, em pelo menos 3 festas básicas: a festa da Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Por isso, ascensões, subidas. E o próprio contexto histórico deste salmo já nos dá uma indicação de por que ele é tão utilizado pelos cristãos ao longo de quase 2000 anos de história da fé cristã. Somos peregrinos, estamos de passagem por este mundo. Nós estamos seguindo a procura de uma realidade maior, acima da vida. Uma realidade prometida por Deus, por meio do Evangelho da Graça em seu Filho. Contudo, ainda estamos neste mundo. Ainda somos peregrinos. As coisas que acometem o mundo também nos acometem. As coisas que atingem a humanidade também, de certa forma, virão sobre nós em alguma medida. Isto nos conduz de imediato à necessidade de entendermos a forma com que o autor se coloca aqui no lugar daqueles que são chamados à fé no Evangelho, na forma como ele afirma: eleva os olhos para os montes, e a questão subsequente: de onde me virá o socorro? Em que consiste este elevar os olhos para os montes? E por que a pergunta: de onde me virá o socorro? Irmãos, por que este olhar vago do salmista? O que ele pretende ensinar com este olhar vago? Geralmente, ouvimos de pregadores
em geral, muitas coisas ouvimos de pregações em geral sobre este salmo. Uma delas é que este olhar vago é o temor de assaltos na viagem, circunstâncias impróprias, aliás, próprias da viagem, que fariam que o peregrino temesse estes momentos. Nós teríamos aqui então uma sensação de desespero. Outros colocam como interpretação deste eleva os olhos para os montes, como a busca de um socorro que viria das montanhas às proximidades de Jerusalém, porque ali nesta visão para o alto indicaria que o Deus Altíssimo viria em socorro daqueles crentes. Meus irmãos, mas nenhuma destas comuns interpretações dão conta de explicar o que há de singular neste elevo os olhos para os montes. Há algo que nos passa despercebido aqui. E esta que é a grandeza de tentar expor um salmo como este. Em geral, em língua portuguesa, nós não temos precisão nos termos para indicar por que nós levantamos os olhos para as coisas. Em português, em língua portuguesa, simplesmente nós levantamos o olhar. Mas em hebraico a ideia é um tanto mais precisa. Em hebraico, levantar os olhos com o uso da preposição para, eleva os olhos para os montes. Em hebraico, frequentemente indica um olhar, um ver, com algum tipo de antecipação. Um olhar, um ver, com um tipo de antecipação ou uma disposição ante aquilo que se olha. Em hebraico, quando se olha para alguma coisa, em hebraico, a forma da expressão sempre se olha de forma proposital. É algo sempre proposital. Um claro exemplo disto, poderia dar vários versículos para os irmãos para mostrar a estrutura desta afirmação, mas um claro exemplo disto é Gênesis 39, verso 7. Os irmãos poderão ver nas suas Bíblias que quando a mulher de Potifar levantou seus olhos para José, ela levantou propositalmente. E em alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, Deus condena aqueles que elevam os olhos para os ídolos. E Ele então os repreende para que não façam isto. Então, meus irmãos, aqui a ideia é o salmista, ao antecipar a sua jornada para Jerusalém, de imediato, quando ele se preocupa com a sua chegada em Jerusalém e quando ele pensa na rota final das proximidades ali nas montanhas em Jerusalém, seu levantar os olhos para os montes é um meio de questionar a ajuda que ele realmente necessitava. O salmista está se colocando no lugar dos crentes que vacilam antes de serem aperfeiçoados em sua segurança, a segurança que deviam demonstrar por meio da fé. Ele se coloca no lugar dos crentes que, mesmo indo na direção de Deus, indo na direção certa, de repente vacilam com respeito às questões de sua própria segurança. Vejam como aqui é tênue essa diferença na interpretação desse texto. Calvino é um dos quase únicos comentaristas, meus irmãos, que teve uma incrível percepção desse meio termo no significado deste eleva os olhos para os montes. Meus irmãos, embora o significado e a aplicação disto é suprema, embora os salvos possuam a fé verdadeira, há sempre uma outra perspectiva, há sempre uma outra tentação a buscarem uma segurança adversa a Deus. Há sempre uma tentativa de voltarmos os olhos para todas as outras direções, até que a verdadeira fé, atraindo-nos exclusivamente, tão somente para Deus, nos retira dos nossos desvios
E uma vez mais, a fé verdadeira nos coloca exclusivamente em Deus. Sempre há algo tentando nos desestabilizar. Sempre há algo tentando fazer-nos esquecer da direção que nós tomamos por meio do Evangelho, as implicações deste Evangelho sobre nós. Ora, meus irmãos, há sempre algo que parece tirar os nossos olhos da direção certa em que eles estavam, confiando no Senhor. De repente perdemos a perspectiva de quem foi que nos chamou. Quem é que está tratando conosco? Quem nos envolveu em suas poderosas e santas promessas? E é neste quadro emocional, fragilizado, de pessoas que conhecem e sabem do chamado de Deus, do Deus da aliança, é neste quadro que o salmista coloca a si mesmo. Ele coloca a si mesmo no lugar daqueles que titubearam e vacilaram e tiraram os seus olhos de Deus. De imediato, a reflexão a que este salmo nos induz pode ser expressa da seguinte maneira: a nossa concepção de ajuda, de socorro, de livramento é, sobretudo, uma expressão de fé no Deus das Escrituras, o mesmo Deus que nos chamou por sua graça. O verso 1 não significa mero desespero. Angústia comum significa alguém que conhece a Deus, conhece o seu chamado, mas precisa ser despertado porque retirou o seu olhar dele, retirou e vacilou naquele momento de confiança naquele que realmente é capaz de lhe sustentar. Mas ainda há um outro aspecto aqui sublime, irmãos, neste verso primeiro, na expressão eleva os olhos para os montes. Esta afirmação pode ser entendida numa forma condicional. Estaríamos nós colocando os olhos apenas em Deus continuamente? Se eu não estou fazendo isto, então para onde tenho dirigido a minha ideia de socorro e de ajuda? É possível colocar as implicações deste salmo na forma condicional, meus irmãos. Entendamos bem o momento que nós estamos vivendo. É impressionante que nós não temos como perigo único para as nossas vidas, para de qualquer pessoa neste mundo, não é o perigo único o Covid-19. Nós temos muitas outras realidades extremamente perigosas, tanto visíveis quanto invisíveis. Eu me refiro a uma realidade sobrenatural, não apenas natural. Mas precisamente este mal do Covid-19 veio para despertar-nos para onde temos dirigido nosso olhar em busca de segurança. Se não é para Deus, para onde é? Os irmãos, imediatamente, esse tipo de questão que o Salmo coloca-nos, meus irmãos, na forma condicional, o salmista nos conduz a um tipo de experiência que afeta todo tipo de pessoa. Afeta de imediato os incrédulos, mas também, de alguma forma, afeta mesmo os crentes genuínos. Os não crentes, vejam, os não crentes sempre acreditam que estão seguros. Os não crentes se acostumaram a acreditar falsamente que possuem um excesso de segurança. No seu plano de saúde, na sua profissão, no poder que têm e possuíram de realizar algo nesta vida. Mas, de repente, percebe-se que sempre estiveram construindo a vida em bases não sólidas. Muitas vezes, meus irmãos, quando apenas uma demonstração da severidade
dos juízos de Deus, claramente demonstra que o nosso universo é feito de papel. Claramente mostra que esta segurança é falsa. Nunca foi uma segurança real, absoluta, como nós queríamos que fosse. Mas os não crentes nunca creram de fato naquilo que é vital. Jamais conheceram ou aceitaram a verdade. Jamais procuraram entender o chamado do Evangelho. Mas isto não atinge apenas os não crentes. Mesmo crentes genuínos, também, de acordo com este salmo, estão sujeitos a fraquezas e a inconstâncias. A grande diferença é que Deus não permite que nós permaneçamos nestas fraquezas. E por sua imensa graça, somos chamados novamente a olharmos para o Senhor das nossas vidas, a percebermos de novo a nossa verdadeira fonte de segurança. Se estamos erguendo os olhos, buscando socorro e fundamento vital para a vida em qualquer outra fonte, a imensa graça do Senhor virá até nós, nos corrigirá, nos quebrantará de novo, e Deus nos mostrará em Cristo novamente o quanto devemos olhar apenas para Ele. Deus, por sua imensa graça, não permite que os seus permaneçam em suas fraquezas, em suas falsas percepções de auxílio. Em sua imensa graça, Deus impede que os seus tenham e continuem numa mesma postura que os incrédulos em seu desespero total. O desespero total que nós vemos refletir-se neste mundo, meus irmãos, é apenas um prenúncio do juízo eterno sobre aqueles que estão sem o Evangelho. Mas, meus irmãos, Deus não permite que os seus permaneçam assim. Deus nos restaura novamente, a olharmos novamente para Ele, como a nossa única verdadeira fonte de eterna segurança. E sendo assim, meus irmãos, nós devemos adentrar o verso 2. Por favor, vamos então até o verso 2. O qual dirá: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ora, meus irmãos, o verso 2 está de forma bela, fazendo a suprema reafirmação da segurança daquele crente que havia vacilado frente a outras fontes de possíveis auxílios absolutos. E a primeira coisa que se deve destacar aqui nesta afirmação do verso 2, que está preparando para a segunda parte do Salmo, versos 3 a 8, a primeira coisa desta tremenda afirmação de fé que deve ser destacada é a natureza do socorro que se espera realmente. Vejam em suas Bíblias, por favor, que ele usa muito a palavra socorro, 2 vezes no versos 1 e 2, mas ele usa 6 vezes nos versos 3 a 8, meus irmãos, expressões como guarda, como segurança, no sentido de proteção, de vigilância. E, meus irmãos, a natureza do socorro que está sendo determinada aqui. No hebraico, o salmista está usando no versos 1 e 2 a palavra ezer, para socorro e ajuda. E ele vai então qualificar o que seria esse socorro, essa ajuda que se espera, numa palavra diferente nos versos 3 a 8, samar. Por isso é diferente a ideia aqui, porque ela é complementar. Socorro e ajuda e auxílio nos versos 1 e 2, mas nos demais sempre é guarda ou guardião. Porque, meus irmãos, a ideia de socorro aqui e ajuda que ele espera é que é determinante. Nenhum de nós está plenamente preparado para o que virá amanhã. Nós precisamos de um socorro, de um guarda ou de um guardião, que, por exemplo, veja o versículo 3.
que nos cubra moralmente, não nos permita ser destruídos moralmente. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não domitará aquele que te guarda. E ele precisa, então, se sentir seguro, nos versos 4 e 5, com uma proteção ininterrupta, que vigio de forma intensamente pessoal, como os versos 4 e 5 declaram. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Mas vejam, meus irmãos, no verso 6 a 8, ele precisa de uma segurança que lhe dê nas várias fases da vida. E no propósito final, até que ele chegue ao final, seguro contra mesmo o mal em si. O próprio poder do mal. Versos 6 a 8, nós lemos: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então, humanamente falando, nada pode responder a este anseio. Em âmbito humano, não. Então, o que é este socorro? O que é esta ajuda que os crentes realmente precisam e que eles de fato possuem? Se tivermos que entender este salmo, e se tivermos que perder todo o temor, se tivermos que colocar nossos olhos na verdadeira segurança, irmãos, então temos a necessidade de, primeiro, fundamentar biblicamente a nossa ideia de segurança. A primeira coisa que ele dirá como resposta à questão que havia colocado, meus irmãos, no verso 1, é exatamente que a ajuda do crente vem do Deus que se revelou a ele como o Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Vejam nas suas Bíblias. O meu socorro vem do Senhor. Esta pequena expressão, meus irmãos, não é traduzida da sua forma literal em nossas Bíblias. Senhor, aqui no verso 2, traduz a palavra hebraica Yahweh. Yahweh é o nome de Deus, do Deus da aliança que revelou a si mesmo a Moisés no deserto, em Êxodo capítulo 3, verso 15. O Deus da aliança. Senhor aqui, que está traduzindo Yahweh, significa eu sou o que sou. Meus irmãos, Deus estava dizendo, lá em Êxodo capítulo 3, verso 15, onde surge esta palavra, este nome revelado de Deus, que Ele é o Deus do pacto, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E este nome santo, o nome do Deus da aliança, revelando-se ao povo de Israel, está manifestando a sua perfeição imutável e absoluta em sua natureza. Ele é o mesmo Deus de 400 anos antes, que fez a sua promessa de que permitiria que o seu povo fosse aprisionado no Egito e que libertaria o seu povo do Egito e o traria em segurança à terra que ele havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele é o Deus que nunca abandona, nunca esquece, está sempre buscando o seu povo. Estará zelando pelo seu povo, estará livrando o seu povo, e sua graça e seu amor e sua assistência ao seu povo jamais perdem validade com o tempo. O meu socorro vem do Senhor, do eu sou o que sou. Meus irmãos, se é algo que mais deve nos conduzir à ideia de segurança neste salmo, é a ideia da pessoalidade de Deus, que é intensamente revelada a nós, meus irmãos, na nossa salvação. Intensamente revelada a nós a pessoalidade de Deus, que é a mesma. Deus é sempre a mesma rocha eterna.
Deus é sempre a nossa segurança, a segurança do seu povo. Mas o salmista não para por aí, neste pequeno verso 2. O meu socorro vem do eu sou, o eu sou o que sou, daquele que tem a perfeição absoluta, imutável, eterna. Mas diz o complemento do verso, que fez o céu e a terra. Aqui então o salmista vai afirmar que o eu sou não é mais uma divindade, não é mais uma forma de adoração pagã, não é mais um teísmo relativista. O eu sou que sou é o Criador. Deus é distinto da sua criação, mas Ele deu origem a ela. Ele a mantém, Ele a julga, Ele é o único que pode salvar. Como Criador, Deus é único. E toda a realidade está submissa a Ele. Não existe outro Deus. Só existe um. Perfeito, eterno e imutável em todos os seus desígnios, em todos os seus propósitos. Ele é o único que pode lidar com tudo o que acontece, sem perder sabedoria. Seus desígnios sempre chegarão ao propósito para o qual Ele estabeleceu, desde toda a eternidade. Ele sabe como conduzir as coisas. Ele sabe como fazer com que as coisas sejam diferentes para o seu povo. Se sobre os incrédulos e sobre o mundo pecador, Deus derrama o seu juízo, manifesta o seu juízo muitas vezes, Ele pode pegar estas mesmas coisas e torná-las em bem para todos aqueles que o amam. Ele pode fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. O salmista, meus irmãos, sabiamente aqui, não apenas pela poesia, mas sabiamente não usa o mesmo verbo de Gênesis capítulo 1, o verbo tão utilizado para a doutrina da criação, o verbo bará. Bereshit bara Elohim veit hashamayim, verso 1, que Deus criou no princípio. Deus criou todas as coisas. É verdade, ele não usa o verbo bará aqui no Salmo 121, ele usa o verbo ose, que é diferente. Ose em hebraico significa dar origem, autoria. O salmista está dizendo: Deus é o autor do céu e da terra, de toda a realidade. A realidade só é o que é porque um Deus supremo e onipotente a fundamenta. A pretensão então básica do salmista é uma, meus irmãos, aqui é prender a nossa atenção novamente em Deus, prender a nossa atenção em sua soberania. Deus é o autor da vida, Deus é o autor de toda a realidade. Tudo está sob o seu governo. Apenas aquele que criou todas as coisas, que deu origem, que é o seu autor, que tem as marcas da sua sabedoria na natureza, nas montanhas, nas flores, no ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança. Apenas Ele tem capacidade de alcançar o seu povo em qualquer necessidade, em qualquer circunstância que o mundo esteja passando sob o seu juízo, em cada estágio, em cada fato da vida. Não há nada que deva nos dar maior segurança do que isto, irmãos. O fato de que Deus possui todas as coisas em suas mãos, em que em nenhum momento Deus perde o controle, soberano sobre todas as coisas, que Ele é Senhor. Em cada situação concreta da vida, a vida depende dEle. A pretensão do salmista, meus irmãos, nessa estrutura básica inicial do Salmo, é levar os crentes verdadeiros de novo a confiarem em Deus, em sua soberania. Mas isto deve nos levar, nesta primeira parte, como a pretensão destas exposições é chegar aqui até o verso 1 e 2, apenas, a que isto deve nos levar? Sem ser tão redundante, quero destacar duas implicações básicas, chaves, aqui para todos os que pertencem ao Evangelho da graça de Deus.
Duas implicações chaves, irmãos, deste início do Salmo. Em primeiro lugar, em nossa peregrinação de fé neste mundo, devemos evitar toda falsa autonomia e toda uma dependência equivocada dos meios que parecem dar alguma segurança. Nunca devemos tornar qualquer coisa desta vida como um meio de segurança absoluta. Lembre-se que este salmo está vindo a nós na forma de um peregrino que afirmou a sua confiança novamente no Senhor, uma vez tendo se tornado titubeante, inseguro. Ele simplesmente retirou momentaneamente o seu olhar do Senhor e depois foi corrige a si mesmo para olhar novamente para a verdadeira esperança. Bem, meus irmãos, no que estaríamos olhando hoje? Ou no que estivemos olhando todo este tempo, antes de tudo isto acontecer? Estávamos olhando o quê? Para o quê? De forma tão firme, a ponto de não olharmos para Deus e o nosso chamado. Então, uma das coisas que este salmo nos estimula é a corrigir o nosso olhar. Corrija o seu olhar. Volte a um senso de segurança bíblico. Baseie-se novamente na palavra do Senhor. Volte à verdadeira ideia de segurança e esperança que está no Deus das Sagradas Escrituras. Mas em segundo lugar, a segunda implicação é que todo verdadeiro conhecimento bíblico sobre Deus deve nos levar de volta à submissão a Ele. Nós jamais devemos apenas saber algo sobre Deus, a respeito de Deus. Esse é um grande problema na vida de alguns crentes. Mas à medida que nós conhecermos a Deus por meio da sua palavra, à medida que nós entendermos mais da sua soberania, da sua natureza acima de todas as outras coisas, acima da própria criação, à medida que soubermos da natureza suprema daquele que nos ajuda, que é o eterno eu sou, que é o autor da vida, nós devemos nos submeter a Ele e aos seus propósitos neste mundo. O que quer que esteja acontecendo, nos refugiamos nele com confiança de que o seu propósito sobre nós se cumprirá e o seu propósito sobre este mundo se realizará. Nós devemos nos submeter a Ele e confiar nele. O Catecismo Maior de Westminster, irmãos, afirma algo tremendo sobre isto. Afirma que, diante do juízo de Deus, nós devemos suportar com paciência a mão de Deus, serenar a mente, alegrar-nos no Espírito. Nosso socorro é soberano. Lembremos disto. Nosso socorro é soberano, está acima da realidade criada. Lembre-se, se você está em Cristo, lembre-se que não sofrerá neste mundo como alguém que está sob um juízo eterno ainda. Lembre-se que as nossas tribulações neste mundo não vão se comparar com a glória que haverá de ser revelada por meio do nosso chamado Evangelho. O mundo, sim, se você está sem Cristo, se você está fora do Evangelho, facilmente as suas bases estão se demonstrando como ruídas, como falsas, como inseguras. O mundo, sim, está sem Deus, mas não aqueles que estão em Cristo. Lembre-se disto hoje. Ouça o chamado do Evangelho. Aqueles que estão fora do Evangelho, arrependam-se ao ouvir o chamado. Muitos já até ouviram um dia, mas podem, nesses tempos difíceis, humilhar-se novamente e ouvir o chamado do Evangelho da graça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza como crentes em Cristo a estarmos nos submetendo a Deus em todo o tempo,
e a nos refugiarmos dele. E entendemos que nosso socorro é daquele que fez os céus e da terra, os céus e a terra e tudo que neles há. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Agradecemos-te, Senhor nosso Deus, por tua santa e eterna palavra de vida, Senhor. Agradecemos-te porque, embora muitas vezes os teus santos possam vir sob a pressão das coisas desta vida, tornar-se titubeantes, podem tornar-se vacilantes, mas por tua eterna graça somos corrigidos, Senhor, e somos trazidos novamente a nos humilharmos debaixo da tua potente mão e a confiarmos em ti e no teu propósito, Senhor, soberano sobre todas as coisas, e que tu és a nossa segurança, que jamais sofreremos neste mundo novamente por causa do teu juízo, como de um juízo eterno, Senhor, sobre nossos pecados, mas porque estamos em Cristo, Senhor. Os males haverão de passar por nossas portas, mas nós temos o precioso sangue daquele que derramou o seu amor por nós, Senhor. Que nós possamos nos refugiar sempre em ti, Senhor, e jamais retirar os nossos olhos do Senhor. Mas também rogamos a ti, Senhor, que, ó Deus eterno, que a tua palavra chegue a todos aqueles que tu tens chamado por tua eterna graça, Senhor. Que tu tenhas misericórdia daqueles que ainda não se confiaram a ti, Senhor. Que tu possas mostrar-lhes que toda a sua segurança além de ti é falsa, Senhor. Que só tu és o Deus, só tu és o Deus único e santo e verdadeiro, e digno de glória e de honra, que nos criastes para ti, e a nossa alma não descansará enquanto não voltar a ti, Senhor, por meio do Evangelho da graça, em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.